noite. Mas antes de dar início à nossa coinonia, convido os irmãos para a gente poder começar com a oração. Então vamos orar para dar início. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos ter trazido aqui para cultuar o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, por cada um dos irmãos que pôde chegar. Queremos louvar o Senhor, manifestar nossa alegria com cânticos, também nessa comunhão. Agradecemos a Ti pela oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra, aprender do Senhor. Pedimos a Tua direção para todas as coisas que vão ser feitas, que o Teu nome seja glorificado acima de todas as coisas, Senhor. E pedimos a Tua bênção para cada um dos irmãos que estão aqui, ouve as nossas orações, responde a segundo a Tua vontade e nos dá sensibilidade para entender a Tua resposta e a sempre sermos gratos pelas respostas do Senhor. Nós queremos pedir a Tua bênção, Tua direção em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, então nós vamos dar início. Hoje nós vamos tratar sobre a Palavra de Deus, né, no ensino das Escrituras, na hora da mensagem. Então nós vamos cantar cânticos relacionados a esse tema, né? Então nós vamos começar com A Sombra de Tuas Palavras. Vamos cantar juntos? À sombra de Tuas palavras descansa minha alma. No rio de Tuas promessas libero a fé. Tu és soberano no céu e poderoso na terra, o único Deus em quem confia meu ser. À sombra de Tuas palavras. À sombra de Tuas palavras descansa minha alma. No rio de Tuas promessas libero a fé. Tu és soberano nos céus e poderoso na terra, o único Deus em quem confia meu ser. Em Ti espero, Senhor, jamais serei confundido, pois Tua palavra destrói todos os meus inimigos. Em Ti espero, Senhor, jamais serei confundido, pois Tua palavra destrói todos os meus inimigos. Destrói todos os meus inimigos. Destrói todos os meus inimigos. À sombra de Tuas palavras descansa minha alma. Nós vamos ter os nossos pedidos de oração. Quero convidar o pastor Lúcio e a irmã Rosa. Os pedidos da nossa igreja. Boa noite. Muito bem, então neste momento vamos
iniciar orando pela igreja e eu quero aqui ler os pedidos e os agradecimentos que temos, tá bom? Então vamos aos agradecimentos. Hoje quem vai fazer os agradecimentos é a Rosângela. Mudar um pouco, né? Tá bom. Muito bem. Dia dos enamorados, né? Ministério de Casais e Mocidade, foi uma bênção. O pastor Nogueira já comentou também domingo passado e mostrou que realmente foi muito bom. Então, temos que agradecer a Deus programações como estas e a participação também nossa da igreja nesse tipo de programação, né? Pela volta à normalidade também, as programações estão ficando, a cada dia que passa, as pessoas estão vindo mais, estão aproximando-se mais da igreja. É importante que tenhamos essa dedicação de estar na casa do Senhor, superando aí os medos, os entraves que possam estar acontecendo, né? Agradecer também pela transferência do tenente Josué para o CEOPAER, um pedido que tinha sido feito e Deus abençoou nesse sentido. Então vamos estar agradecendo. E mesmo em meio às lutas e batalhas, como falamos aqui nesse instante, o Senhor tem abençoado e quebrantado os nossos corações para que possamos estar reunidos aqui. Também agradecer é incrível, pessoal, mas eu tenho 68 anos, ó. Agradecer pela vida também do Carlos Henrique, do Aragão, todos esses completaram aniversário também. O Aragão é amanhã, dia 23. Interessante que ficou entre aspas aqui, tinha assim, Carlão 20, Aragão 23. Já pensou? Seria uma grande bênção, esse pessoal está ficando novo, né? Também temos que agradecer pelos recuperados do Covid e outras enfermidades que Deus tem abençoado nesse sentido, né? São os agradecimentos. Também os pedidos, né? Pela programação do próximo sábado, o batismo, né? A comunhão, louvor e adoração. Pelas pessoas que vão ser batizadas. Aqui, inclusive, é uma grande possibilidade da minha sogra ser batizada. Ela que tem 91 anos. Já conversamos com ela e hoje andei falando e até treinando. Ela tá empolgada, ela quer ser batizada. Não sei qual vai ser a reação dela lá dentro, né? Eu vou entregar o pastor Nogueira e sair de perto. Não, nós pretendemos descer com ela e a Rosângela para maior segurança até dela mesma. Mas tem a Odete, tem a Ana Dávila e possivelmente a Fernanda também. A Fernanda está com um problema de trabalho, de horários. Ela, como está com pouco tempo ainda no trabalho, menos de um ano, ela tem dificuldade de trocar dias, né? Nós vamos orar e pedir a Deus que providencie para que ela também possa conseguir se batizar. Saúde, pedir pelo nosso irmão pastor Rodolfo. Ele está com pedra no rim e nós sabemos como isso é difícil. Eu já tive isso, é muito complicado, mas vamos orar e pedir a Deus que resolva essa situação para ele, porque elas só saem mesmo quando quer, não tem jeito, a não ser que faça aí uma cirurgia e é diferente. Orar também, continuar orando também pela Mônica, né? Que está também em tratamento. O Carlos e a Paulinha, provavelmente eles estão com Covid. Não era certo, mas aí a gente já entregou inclusive o protocolo, eles estão tomando, mas vamos orar para que Deus restaure realmente a saúde deles, né? A Amanda, a sobrinha da Cida, continua ainda sedada, né? Orar para que Deus faça com que ela possa acordar desse período de sedação aí, de coma, na realidade. A Denise, orar também por ela, está ainda no aguardo da cirurgia. Orar pela Dona Graça. A Dona Graça tem tido umas tonturas, né? A Dona Cleide, embora estando melhor, estando em casa também, mas a sua saúde requer um certo cuidado, né? Continuar ainda orando pelo olho do Felipe, do Almir,
e pedir a Deus que resolva essa situação. Também recebemos nesse instante uma ligação de uma amiga nossa, Maria do Carmo, e que o pai foi hospitalizado. Aqui algumas pessoas conhecem, aquele Carlão Slene. Ele foi hospitalizado e parece que é grave a situação dele, né? A pastora Nogueira conhece a Maria do Carlos também, não conhece? Maria do Carmo. O pai dela foi hospitalizado, né? Aí continuar pedindo a Deus sabedoria para a liderança da nossa igreja, né? Santificação para o corpo de Cristo, tá bom? Então vamos começar agradecendo. Boa noite, irmãos. Vamos orar, vamos render graças ao Senhor. Santo Deus, louvado e exaltado seja, Senhor Deus, teu santo e precioso nome. Toda honra e toda glória somente a ti, Senhor Deus. Muito obrigada por esse tempo de comunhão, pela igreja que se reúne com o intuito de te buscar, de render glórias a ti e clamar a ti, Senhor Deus, colocar diante de ti os nossos pedidos em oração. Queremos, Paizinho, agradecer pela bênção que foi o final de semana, com aquela programação tão especial, Senhor Deus, dos casais, e também a própria mocidade também participando, todos ali, Senhor. O teu nome sendo honrado com cada casal, cada expressão de amor, de carinho, transbordando mesmo, Senhor Deus, esses sentimentos. Muito, muito obrigada, Senhor Deus, que o teu nome continue sendo honrado em cada vida, em cada família, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, pela volta à normalidade. Sabemos que aos poucos alguns medos vão sendo deixados de lado, as pessoas vão realmente vencendo tudo isso, focando em ti somente, Senhor. Muito obrigada, obrigada pela perseverança da igreja, Senhor Deus. Obrigada também, Pai, pela transferência do tenente Josué. Com certeza havia uma expectativa e assim, Senhor Deus, tu concedeu essa bênção para ele. Muito obrigada. Santo Deus, nós também te agradecemos porque em meio às lutas e batalhas, até aqui, Pai, tu tem nos ajudado. Obrigada, Senhor Deus, pela vida do meu esposo, por esse homem tão precioso, Senhor Deus, para nós. Em particular, falo para mim mesmo, Senhor, por todo esse tempo que tu tem dado a ele e que ele continue te honrando, Senhor Deus, em cada parte da sua vida, a cada dia que ele viva para a tua honra e para a tua glória. Obrigada pela vida do Carlão, esse teu servo amado, esse homem tão precioso também para nós, ó Senhor. E também já antecipando a gratidão pela vida do Aragão, Senhor Deus, que amanhã vai estar também aniversariando. Então continue abençoando aquele homem, aquela família também tão amada, tão preciosa, Senhor Deus. Graças te damos pela vida dele, Pai. E também, Senhor Deus, por aquelas pessoas que tu tens recuperado, tanto da Covid, também de outras enfermidades. Ó Deus, obrigada por esse Deus tão precioso que tu és, tão cuidadoso, tão zeloso para com teu povo. Muito obrigada, Senhor. No excelso e gracioso nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Senhor, em tua presença ainda, queremos, ó Pai, estar colocando, Senhor, perante ti as nossas necessidades, com petições, ó Deus, com súplicas, ó Pai. Sabe, ó Deus, das necessidades da tua igreja, sabe, ó Deus, e conhece o coração de cada um, os problemas, ó Deus, que temos enfrentado, Senhor, e sabe também, ó Deus, como solucioná-los, ó Pai. Cremos, ó Senhor, no teu poder, cremos, ó Senhor, que tu és único, soberano, Senhor, como aqui foi cantado, ó Pai, e por isso, ó Deus, nos colocamos nesse momento, clamando a ti, Senhor. Por esta programação do próximo sábado, Deus, o batismo, a comunhão e o louvor e a adoração do modo geral que vamos ter naquele dia, Senhor, que a tua mão, ó Pai, esteja conosco a dirigir, a proteger, a levar, ó Deus, a todos que vão estar lá e guardá-los, ó Pai, trazendo também de volta em segurança e a comunhão, ó Deus, com os irmãos. Também, Senhor, pedimos pelas pessoas, ó Pai, que vão estar submetendo ao batismo, ó Deus. Lembramos aqui da minha sogra, da Dona Marinha, da Odete, da Ana Davina e também, possivelmente, da Fernanda. Senhor, nós clamamos a Ti também, Senhor, que dá, ó Deus, a condição dela conseguir alguém lá para substituí-la e que possa estar conosco nessa data tão importante da sua vida, ó Pai. Abençoa-os, ó Deus.
Suplicamos também a Ti, Senhor, a saúde do nosso irmão Rodolfo, ó Pai. Tu, ó Deus, conhece bem de perto, Senhor, certamente todas as dores que ele tem sentido, sofrimento, ó Deus, que ele tem passado por conta dessa pedra que provavelmente está se deslocando, ó Deus. E queremos suplicar a Ti, Senhor, que haja, ó Senhor, uma abertura maior nas vias onde ela deve passar, e assim sendo, Senhor, ela seja expelida, ó Pai, e que haja paz no seu corpo, no seu organismo, em relação à dor, Senhor. Abençoa, Pai, nesse sentido, ó Deus. Também lembramos aqui da Mônica, que tem sofrido há algum tempo com dores e problemas de saúde, Senhor. Tu, ó Deus, como Deus supremo e soberano, sabe, Senhor, aonde corrigir essa enfermidade dela, ó Deus. Tem ido aos médicos, tem sido até ungida com remédios, ó Pai, tem tomado os remédios, ó Deus. Tudo isso tem acontecido, mas não temos, ó Senhor, ainda uma restauração satisfatória. Confiamos em Ti, Senhor, e queremos, ó Pai, continuar orando, intercedendo por ela, para que ela seja restaurada o mais rápido possível, Senhor. Faz isso, ó Deus. Também lembramos aqui do Carlos, da Paulinha, que estão provavelmente com Covid, que possa ser algo leve, possa ser algo que não venha a ser tão difícil de ser restaurado, ó Deus, já que já estão tomando os remédios, Senhor, devidos, ó Pai. Abençoa nesse sentido e restaura-os também. E pedimos pela Amanda, Senhor, continuamos suplicando a Ti, esta jovem, ó Deus, que tem estado em coma há um bom tempo, Senhor, e não temos nem ideia, ó Deus, do que tem ocorrido com ela, Senhor. Mas Tu, Senhor, sabe, ó Pai, sabe até os porquês desse tempo, de como que ela está, Senhor. Mas pedimos, ó Pai, que na Tua misericórdia, na Tua graça, ó Deus, no Teu poder, Senhor, Tu restaures, ó Deus, a saúde desta jovem, Senhor. Também lembramos da Denise, que está no aguardo ainda dessa cirurgia, e há algum tempo, providencia, Senhor, para que logo ela receba, ó Deus, a notícia para que possa ser submetida a essa cirurgia, e que possa acontecer tudo dentro da Tua vontade, Senhor, e restaura, ó Deus, a sua saúde. Lembramos também da Dona Graça Tabosa, da Dona Graça que tem tido algumas tonturas, ó Pai, alguns incômodos. Tu também, Senhor, no poder que tem, restaurador, ó Deus, cuida da nossa irmã, Senhor, dá a ela, ó Deus, a saúde tão preciosa, ó Pai, que é para nós, dá para ela também, Senhor, esses momentos de restauração. Lembramos da Dona Cleide, que embora estando em casa, mas requer um certo cuidado, pois seu corpo é frágil, Senhor. Dá, ó Deus, a condição de que ela possa se fortalecer mais e se restabelecer dessas dificuldades que tem tido em sua saúde, Senhor. Também pedimos, intercedemos pelo Felipe, pelo Almir, essa questão do seu olho. Mostra, Senhor, o meio, ó Deus, médico, Senhor, especialista, que resolva esse problema, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que dependemos de Ti, principalmente quando temos situações como estas que fica quase que sem respostas, ó Pai, dos médicos que têm sido consultados. Mas estamos em Tuas mãos. Também lembramos do seu José Monteiro, pai da Maria do Carmo, que teve que ser hospitalizado com uma certa urgência, e ele que já é bem idoso, ó Pai, mas Tu sabes, ó Pai, o bem-querer da família e o quanto estes querem, ó Deus, que ele ainda permaneça por algum tempo junto a eles, ó Deus, e a alegria de tê-lo de volta, Senhor. Que não seja algo muito grave, ó Pai, que ele possa ser restaurado ainda, Senhor. Faz isso, ó Deus, na vida do seu José Monteiro. Suplicamos que Tu, na Tua graça e poder, esteja dando, ó Deus, sabedoria à Tua igreja, Senhor, em particular a liderança da igreja,
A igreja de um modo geral, Senhor, que é tua, ó Pai, conduz essa igreja, Senhor, para que possamos, ó Deus, estar cada vez mais agradando e confiando, ó Pai, na tua direção, Senhor. É a oração que fazemos nesse momento, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Obrigado, pastor Lúcia, irmã Rosa. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Outro dia eu estava assistindo uma espécie de documentário, eu gosto muito desses documentários sobre ciência, corpo humano, né? E mostrando como, quando nós nos cortamos, como o organismo trabalha, né, para fechar aquele local e restaurar, né? E eu fiquei pensando, poxa, como Deus é sábio, né, de colocar esses mecanismos, né, todos muito bem programados. Então, quando nós nos ferimos, o corpo então começa a trabalhar para isso, né? Mas é interessante que no Salmo 19, ele aplica essa mesma ideia para a nossa alma, né? Dizendo que a palavra de Deus restaura ou refrigera a nossa alma, né? É como se, muitas vezes, os nossos erros que nós cometemos, os pecados, nós vamos criando ferimentos na nossa alma, e a palavra de Deus é poderosa para restaurar isso, né? Então, vamos cantar esse salmo, irmãos. Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita. O Senhor é perfeita e restaura a alma. Testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel. O Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Vamos agora ter os nossos pedidos de oração pelas congregações. Irmão Gilvan, nosso irmão
e evangelista Gilvan. Boa noite. Temos alguns pedidos de oração aqui. Primeiro pedido de oração, agradecer pelo nosso irmão Luciano. Ele chegou hoje à tarde lá do assentamento Picos e trabalhou, viu? Muito trabalho, né? E agradecer pela vida dele, pela vida do pastor Rafael e o grande trabalho que fizeram lá de restauração, de recuperar algumas coisas que foram mal construídas. E logo depois nós teremos esse relatório e poderemos compartilhar com os irmãos. Semana passada estivemos na congregação de Parangaba e queremos também orar por aqueles irmãos. Sempre que se inicia um trabalho é muito difícil e é preciso ter muita sobriedade para que aquele trabalho comece dentro dos princípios bíblicos, dentro da vontade de Deus. Vamos orar então pela congregação da Parangaba, o irmão Bruno, o irmão Denis, pelo fortalecimento e crescimento daqueles irmãos e daquela congregação. Também vamos orar pela nossa congregação de redenção. Irmão Regilano passou alguns pedidos aqui, para que Deus possa confirmar aquele trabalho, para que por uma família que está sendo discipulada, 3 pessoas, e por capacitação teológica tanto dele quanto do irmão Carlos André. Nós não iremos orar agora, mas queria convidar você, que você coloque aí na sua lista de oração, continuarmos orando por nossa congregação em Atalaia do Norte. Hoje à tarde mesmo estive conversando com o pastor Geraldo. Graças a Deus ele tem feito um bom trabalho, mas nós precisamos orar por aquele trabalho para que Deus possa levantar um obreiro para aquele local. Eu queria que você baixasse sua cabeça agora e estivesse orando juntamente conosco por essas congregações. Oremos. Santo e eterno Pai, nós te damos graças por esse privilégio que temos de entrar na tua presença e podermos colocar diante de ti, ó Deus, aquilo que muitas vezes tem inquietado os nossos corações. Mas antes mesmo de pedir, o Senhor já sabe aquilo que iremos falar e sabemos que não sabemos orar como convém, mas o Teu Santo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E queremos primeiramente, Senhor, te render ações de graças pela vida do irmão Luciano, do pastor Rafael, da irmã Janeide e por todo aquele trabalho intenso, pesado que foi feito durante toda essa semana de edificação, de reconstrução, e te agradecemos, ó Deus, pela maneira tremenda como o Senhor agiu ali através da vida desses irmãos, naquele lugar, como o Senhor guardou aqueles irmãos e como o Senhor fez ali um trabalho maravilhoso para a honra e glória do Teu nome, que aquela obra, ó Deus, que aquele trabalho continue sendo usado para a propagação do Teu Evangelho e para o crescimento do Teu reino. Também queremos, ó Deus, te agradecer pela nossa congregação em Parangaba. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor seja com o irmão Bruno, o irmão Denis, e que aqueles irmãos, ó Deus, possam estar sendo fortalecidos pelo Senhor, e que eles possam estar ali pregando a autêntica palavra, a Tua palavra fiel, e que o Senhor possa ajudá-los, ó Deus, nesse início de trabalho, nessas dificuldades, e muitas vezes nessas pessoas que se aproximam e causando, às vezes, problemas ou algumas dificuldades, que aqueles irmãos possam permanecer firmes e crescerem para a honra e glória do Teu nome. Também queremos colocar diante do Senhor a nossa congregação em redenção, o Teu servo Regilândio, que o Senhor possa continuar abençoando o Teu servo, que o Senhor possa confirmar, ó Deus, aquele trabalho. Já temos ali colhido frutos daquele trabalho que tem sido feito através da vida desses irmãos, e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa confirmar essas 3 pessoas que estão fazendo o discipulado, que elas possam ser preparadas, bem preparadas, para que possam crescer na graça e no conhecimento de Ti, que o Senhor venha capacitar o irmão Regilândio e o Carlos André, para que eles possam, ó Deus,
não se apartar da tua palavra, né, do livro, né, como foi a instrução que o Senhor deu a Josué, que eles possam permanecer firmes, ser forte e corajoso, e que possam, ó Deus, com toda a dedicação, fazer a obra que o Senhor tem colocado na vida deles, naquele local, para ser realizado ali. Senhor Deus, nós confiamos em Ti, e sabemos que esse campo missionário pertence a Ti. Sabemos que essas congregações são Tuas, e que nós possamos, ó Deus, como servos Teus, estarmos orando, estarmos zelando e estarmos batalhando diligentemente para a honra e glória do Teu nome, para o crescimento do Teu reino. É o que te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Gilvan. Nós vamos cantar mais um louvor logo antes da mensagem. Dessa vez, deixa eu contar uma coisa para os irmãos. Minha esposa estava fazendo um curso, né, de arquitetura da hotelaria e ia ter uma aula que ela achou interessante. Ela disse: amor, vai ter uma aula de iluminação, né? Tu está preocupado com a reforma da sala do CTL? Quer assistir essa aula? Eu quero, né? E aí a arquiteta que estava falando disse assim, sobre essa questão de iluminação: por que nós iluminamos os ambientes, né? Iluminamos para que as pessoas se movimentem com segurança e não se machuquem, né? Interessante, um conceito simples, aplicado na arquitetura, mas que também está na palavra de Deus, né? Que diz: a tua palavra é luz para os meus caminhos, né? Para que a gente não se machuque, Deus se preocupa em nos dar instrução através da sua palavra. Então vamos cantar esse louvor, logo após vamos ter a pregação da palavra de Deus.
Senhor Jesus, tu és Senhor. Vamos ter a divisão agora para Koinonia, Infanto Juvenil. E quero passar a palavra ao nosso irmão seminarista Carlos André, que trará a pregação da palavra de Deus nessa noite. Boa noite, amados. É um prazer, estar aqui essa noite e trazer a mensagem para os irmãos, Para quem não me conhece, eu sou o Carlos André, que o amado pediu para que os irmãos orassem, por mim, pelo irmão Regilane. Estamos aqui naquele lugar em redenção, a qual Deus tem feito grande milagre na vida daquelas famílias, certo? E nesta noite, Pastor Nogueira entregou responsabilidade, de trazer a mensagem para os amados, E, como os irmãos sabem, ele está dando sempre o tema, para nós tratar do assunto. E nesta noite ele me deu a Bíblia, o tema a Bíblia, a palavra de Deus, Todos nós sabemos que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus, a inspiração divina de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler apenas o versículo 16, certo? Amém, Diz assim, a palavra de Deus: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor Deus, queremos aqui, ó Deus, aprender, Pai, da Tua palavra, Senhor. Sabemos, Senhor, que ela é a Tua palavra, Senhor, sabemos que ela é inspirada pelo Teu poder, ó Pai, sendo o próprio Deus o soprador dessa maravilhosa graça que nos alcançou, que é a Tua palavra. E te pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, o título dessa mensagem, a Bíblia, inspiração de Deus, certo? A Bíblia, inspiração de Deus, como acabamos de ler lá em Timóteo, Toda ela é inspirada por Deus. Vou introduzir aqui para os amados irmãos um pouco do assunto que nós vamos tratar, certo? A Bíblia é a palavra de Deus, segundo Timóteo 3,16. Há muitas evidências para provar isso. Podemos ver que a Bíblia vem de Deus. O que está escrito, como foi escrito e seus efeitos. Todas essas coisas provam que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso, cremos que ela é inerrante, porque foi o próprio Deus que a escreveu. Eu separei 2 pontos para nós tratar e provar, que Deus sempre provou que a Bíblia é sua palavra, certo? Esse é o primeiro ponto que nós vamos tratar. Deus prova que a Bíblia é sua palavra. E o segundo ponto é que o tema central da Bíblia é Jesus, certo? Como Deus prova a sua palavra? Deus prova a sua palavra, amados, porque ela é desde o princípio, Desde o princípio, a palavra de Deus, ela é inspirada, Sabemos disso. Como diz lá no Salmo
119, versículo 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre, né? Ela é eterna, né, amados? Essa poderosa palavra, ela dura para sempre. A Bíblia também, ela é inerrante, né? A Bíblia é inerrante. A Bíblia é a doutrina segundo a qual as Sagradas Escrituras não contêm quaisquer tipo de erros, por serem a inspiração infalível e completa palavra de Deus, né? Ela não contém nenhum tipo de erros, né? Isso, amados, é questão de fé. É questão de fé. Porque só através da inspiração divina em cada um de nós que crê em Cristo, que podemos acreditar que ela é totalmente inspirada por Deus, né? O mundo não acredita dessa forma, né? Mas nós que somos alcançados por Cristo, nós acreditamos e cremos que ela é desde o princípio e que ela é inspirada do começo ao fim por Deus. E também Deus prova que sua palavra é verdadeira nas profecias, né? Nas profecias também. Temos um grande exemplo, o povo de Israel, né? O povo de Israel, quando estava no cativeiro no Egito, Deus tinha prometido a Abraão, através das Escrituras, que aquele povo ia ser libertado, né? E isso se cumpriu. Israel era um povo pequeno em quantidade de povos naquela época, né? Ele está lá em Deuteronômio 7, versículo 7. E lá em Deuteronômio 26, versículo 8, Deus cumpre a sua palavra, né? A sua profecia. Deus liberta aquele povo, o povo de Israel. As profecias bíblicas, elas estão se cumprindo diante de nossos olhos. Como eu acabei de falar, tem um grande exemplo de Israel, né? No entanto, devido à promessa que Deus fez no século anterior, antes daquele povo ir para aquele lugar, né, para o Egito, Deus tinha feito a promessa tanto a Abraão como a Isaac, né, e a Jacó. E Deus resgata, né, o povo, os israelitas do cativeiro, né, com mão forte, né, com braço forte e com sinais e maravilhas, como nós podemos ver nas Sagradas Escrituras, né. E também, amados, Deus sempre preservou, né, as suas santas e inspiradas Escrituras. Homens, reis, né, tentaram destruir, aniquilar a palavra de Deus, mas eles não conseguiram, né? Sabemos disso. Ele não conseguiu porque ela jamais, homem nenhum nessa terra, vai conseguir destruir essa inspiração, né? Essa palavra. Todos aqueles que tentaram, o plano deles foi um fracasso, né? Foi um fracasso. Lá em Mateus 18, diz assim: porque na verdade vos digo que o céu e a terra, porque na verdade vos digo que até que o céu e a terra passem,
nenhum jota, nenhum tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido, né? Jamais alguém vai conseguir destruir essa palavra, porque Deus deixa claro na sua escritura que ninguém poderá destruir o que está escrito de Gênesis, Apocalipse, né? A revelação de Deus. Teve um homem, no século XVIII, um escritor francês, o nome dele era Voltaire. Ele teria dito que dentro de 100 anos, a Bíblia e o cristianismo seriam varridos da existência. Que loucura desse homem, né, amados? E passaria a história. Ele pensou, pelo momento aconteceu, ele pensava que tinha cessado a palavra de Deus. Mas não. Logo ele morreu, né? Dentro de 50 anos, ele foi varrido da existência. E a Sociedade Bíblica de Genebra usou sua casa editora, né, sua casa que era a própria editora, para imprimir e distribuir milhares de Bíblia. Que maravilha, né, amados? Maravilha por quê? Porque na tentativa que ele quis acabar com a palavra de Deus, foi tudo ao contrário. A sua própria casa serviu para imprimir a própria Bíblia. Um homem que não gostava, né, dos cristãos, do cristianismo. Ele odiava os cristãos. E ele não conseguiu, né? Não conseguiu. Amados, e esses milagres que a palavra de Deus mostra, né? Para mim isso é um milagre. Aqueles que tentam acabar com a palavra e não conseguem, é um milagre por quê? Para mim. Porque assim, quando o homem tenta destruir aquilo que foi plantado, depositado dentro de você, que é a palavra de Deus, Deus, ele pode mover montanhas e pode fazer, né, que aquela pessoa que não quer o teu bem, como é que eu posso dizer? Ela vai ver que não tem como destruir algo que foi inspirado por Deus, que somos nós, né? Nós fomos inspirados por Deus. E nós somos inspirados no momento também que nós reconhecemos a palavra. Porque pela palavra o homem é uma nova criatura. Pela palavra o homem se torna o homem incorruptível, né? Ninguém jamais conseguirá destruir aquele que Deus alcançou através de sua palavra. A palavra de Deus também, claro, é poder para a salvação daqueles que creem, né? É um dos pontos que Deus também prova que ela é sua palavra. Deus prova seu poder na salvação do homem. Certo? Como diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16.
diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Certo? A palavra de Deus, ela é poder sobre a vida de todo homem que crê, né? Alguns anos atrás, eu assistindo um jornalismo, eu presenciei algo maravilhoso da parte de Deus, da inspiração de Deus, né? Eu assistindo uma reportagem num presídio, falando acerca de livros e da Bíblia e seu poder. Foi inacreditável e maravilhoso. Porque o homem, o repórter entrevistando ele falava que levava, né, livros de pessoas que tinham passado por situações na vida para aqueles presidiários, para ver se eles mudavam o comportamento deles, o jeito deles, né, como eles se comportavam muito agressivos ali dentro do presídio, não todos, mas a maioria. Ele resolveu trazer esses livros, mas só que não teve resultado. Não teve resultado esses livros. Ele falava que os livros que ele trouxe para aqueles homens eram de pessoas que tinham passado por situações complicadas na vida. Uma história bem triste, né? Aquelas pessoas que tinham sofrido muito. Só que ele disse que não via resultado. E ele disse: eu vou trazer algo diferente. Vou trazer um livro que o povo diz que é muito poderoso, a Bíblia. Foi aí, meus amados, que ele se surpreendeu. Ele disse que o resultado foi impressionante. A inspiração de Deus, ela transformou a vida daqueles que creram, até dele mesmo, porque ele viu que a palavra de Deus, ela não pode ser comparada a qualquer outro livro, porque ela foi soprada, inspirada pelo próprio Deus, e ela tem poder para mudar, transformar e salvar a vida daqueles que crê nela, né? Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. A vida espiritual implantada pelo Espírito Santo para produzir um novo nascimento é infalível, né? Mediante a palavra de Deus, o Espírito Santo usa a palavra para produzir vida, como aconteceu com esses homens. Ela não falha, amados. Ela não falha. Sua palavra, ela é usada para transformar vidas. E vai além do que isso, né? Para nós que somos salvos em Cristo, ela nos ensina a conhecer o lugar para onde nós vamos, né? Que é o céu. Ela nos ensina a viver uma vida digna com o Senhor. Ela nos corrige, né? A palavra de Deus, ela é tudo. Por que que ela é tudo? Porque a palavra de Deus é sua própria inspiração, né? É só nós colocar no nosso coração, crer mais e mais, que essa palavra muda tanto o homem que não reconheceu a Deus, como nós também, a cada dia de nossa vida,
ela nos transforma mais e mais, né? Ela faz o homem... O apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus torna o homem incorruptível, né? Lá em 1 Pedro 3, 1 e 23. Se o irmão puder abrir, 1 Pedro 1 e 23. Ele fala, no versículo 23, sendo gerado, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. É uma maravilha, né, amados, a palavra de Deus. E o nosso segundo ponto, amados, é que a Bíblia, Jesus é o tema central. Jesus é o tema central da Bíblia, né? Como diz lá em João 5,39. Ele fala: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, né? O próprio Jesus deixa claro que a Escritura, a palavra de Deus, sua palavra, testifica dele mesmo, né? Por quê? Jesus explicou as Escrituras para os seus discípulos, né? Logo após a sua ressurreição, que os discípulos, né, vai conversando, falando acerca da morte de Cristo. E Jesus chega para eles e diz que todas aquelas coisas tinham que acontecer, né? Porque se ele não padecesse, ele não ia ao Pai, né? Está lá em Lucas 24, 44. 24, 44. Jesus disse-lhe: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo aquilo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos, né? Jesus fala que tudo aquilo que aconteceu com ele, já estava escrito, né, na Bíblia. A Bíblia, autêntica a si mesma, como registro inspirado e inerrante da revelação de Deus. Certo? A Bíblia, ela é inerrante. A sua revelação não contém erros. Não contém erros. Tem pessoas que encontram, não sei como, talvez falta de conhecimento, erros na Bíblia, né? Pessoas que dizem: não, isso aqui não está certo, eu não posso seguir isso aqui porque aqui no Novo Testamento eu vou seguir, porque a palavra aqui no Novo Testamento é para nós, mas do Antigo Testamento não é. Eu não vou seguir. Mas não. A Bíblia completa é inspirada e revelada por Deus, né? Ela completa, irmão. Isso é questão de fé. Isso é fé. Para nós crer que ela é inspirada do começo ao fim, nós temos que ter fé. Porque só através da fé em Cristo e de suas maravilhas que nós vamos crer, né, que ela é inspirada por Deus. Jesus, em sua palavra, também declarou, ele próprio declarou ser o pão da vida. Ele disse que é o pão da vida, ele é a palavra. Em João 6:35, João 6:35, diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida,
aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Certo? Jesus declarando seu pão da vida, né? Aqui é quando Jesus, né, o povo, a multidão vai atrás de Jesus Cristo, pelas coisas que pereciam, né? E Jesus vai e fala: vocês procuram a mim pelas coisas que perecem, mas eu sou o pão vivo. Aqueles que reconhecem Jesus como Salvador, na sua palavra, ele tem muitos benefícios na vida. Por quê? Porque não perece. Nada que vem de Deus é perecível, né? Por isso que Jesus declara ser o pão da vida para nós. Meus amados, também Jesus, como já falei, que creem nele e sabe, ele é nosso Salvador. Mas para aqueles que não reconhecem ainda Jesus como Salvador, saiba que Jesus, sua palavra, transforma, certo? Lá em Lucas 19:10, Jesus tem um encontro com Zaqueu, né? Zaqueu, um cobrador de impostos, né? O povo não gostou daquele encontro que Jesus teve com Zaqueu, porque ele era um pecador. E Zaqueu reconhece que Jesus é o próprio Deus, que Jesus é a palavra, né? E Zaqueu, ele creu tanto. Jesus viu aquilo dentro do coração de Zaqueu, que Jesus falou para Zaqueu que a salvação, naquele momento, estava sobre ele e sua família. Por quê? Zaqueu creu na palavra. Não era porque Jesus estava ali junto com Zaqueu que ele não creu na palavra. Ele creu na palavra de Deus. Porque Jesus era a própria palavra, né? Jesus era a própria palavra, e Zaqueu teve ali um arrependimento, um reconhecimento que era um pecador e necessitava da graça de Deus. Só quem faz isso, amados, é a inspiração divina que faz a pessoa se tornar uma nova criatura. Somente a inspiração divina. Em João 5:24, também vai falar, no versículo 24: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, né? Ele é uma nova criatura. Aquele que crê em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura. Porque todo homem que ainda não foi alcançado pela palavra de Deus, a palavra de Deus diz lá em Romanos 3:23 que ele está perdido, né? Separado de Deus, e necessita da graça de Deus. Para me concluir, amado, essa mensagem, eu falo para os amados irmãos, e isso serve também para mim, que o papel de cada um de nós que somos crentes em Cristo Jesus é ensinar as verdades bíblicas em todas as ocasiões e em todos os momentos, certo? Não podemos perder tempo, porque a palavra de Deus quer salvar. A palavra de Deus, ela é inspirada porque Deus tem um propósito na vida de cada homem, certo? Deus quer salvar o homem. E para isso Deus precisa de cada um de nós, para que isso aconteça. Né? Nós temos que ter o mesmo amor que Cristo teve por nós, né? Nos salvou. E através de nós, Deus também quer salvar mais pessoas.
e levar ao seu reino. Essa passagem está lá em 2 Timóteo 4:2, certo? Que em todo tempo é tempo de pregar a palavra de Deus. E nós temos que fazer isso. Meus amados, Jesus, ele diz que a palavra de Deus, que a sua palavra, na verdade, ela foi inspirada com propósito, para nós terminar. Lá em Romanos 15, versículo 4, Romanos 15, versículo 4, os irmãos abram lá para nós lermos juntos. Isso é maravilhoso, amados. Isso nos deixa claro que tudo o que está escrito na palavra de Deus é para o nosso bem. Né? Romanos 15, versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Certo? Tudo que foi escrito é para o nosso bem, amados. Para nos ensinar a passar por situações difíceis, né? Mas no final temos a esperança, que essa esperança já está dentro de nós, que é viver para sempre com Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Sabemos que ela é eficaz, ó Deus, em tudo. Ela não erra, ela não falha, ela é infalível, Senhor. Quero te agradecer pela essa oportunidade, Deus. No nome de Jesus Cristo, amém. Ok, irmãos, nós vamos repetir mais um cântico, vamos cantar novamente Salmo 19, logo após nós vamos formar os nossos grupos de oração. Desculpa. Esqueci de ligar o cabo. Difícil aí. Isso. De ver. Esqueci aqui de ligar o cabo, né? É um detalhe. A Lady Murphy, as coisas ligadas funcionam melhor, né? Então vamos lá. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Os preceitos
amor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Ok, irmãos, vamos formar os nossos grupos de oração.